Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui mais uma vez com a Bruna, a nossa nutricionista, também com o Guilherme, que é nosso diretor-geral, profissional de educação física. Eu, Miguel, profissional de educação física também da Biotin Academias. E hoje estamos aqui para falar sobre mais um assunto relevante, né, sobre a saúde, que é a hipertensão. Né? Lembrando a todos então que é considerado como quadro clínico de hipertensão pessoas que assumem uma pressão arterial acima de 14 por 9, né, que é os 140 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio, né, de sistólica e diastólica. E aproveitando aqui a deixa, vou passar a bola para os meus colegas para a gente falar um pouco de como uma pessoa se torna hipertensa, o que leva uma pessoa a ser hipertensa. Bom, prazer novamente nós estarmos aqui falando sobre esses assuntos muito importantes. Lembrando que o nosso objetivo é clarear, passar mais informações, né, para o público em geral, para depois poder tomar as melhores decisões em relação à sua saúde. Sobre hipertensão, então, teríamos, aí a Bruna também pode ajudar, seriam duas linhas que fazem com que uma pessoa se torne hipertensa. A parte intrínseca e a parte, digamos assim, extrínseca, que seriam os hábitos da alimentação, do exercício físico, e a parte intrínseca seria a parte genética, digamos assim, tudo que a gente não tem como controlar. Então, e hoje então, nós vamos falar um pouco mais dessa parte onde a gente pode controlar, né? Então seria mais a parte, daí a Bruna pode nos ajudar nessa parte extrínseca, o que na parte da nutrição, né, o que pode levar a pessoa também a ficar hipertensa. O que leva uma pessoa a ficar hipertensa, então, na questão nutricional, são seus hábitos alimentares inadequados, né, levando em consideração uma alimentação onde tem uma quantidade de industrializados maior na dieta, né, não consome tantas frutas, não consome tantas fibras, não consome tantos cereais integrais. Então isso são todos fatores que vão contribuir, junto com a falta de atividade física, junto com o consumo de álcool, né, excessivo, junto com o tabagismo também. Então são pontos que são bem relevantes assim para uma pessoa se tornar hipertensa. Isso aí. É importante hoje a gente também tentar clarear para a população que às vezes as pessoas podem estar hipertensa e não ser hipertensa, né? O que seria isso, estar hipertensa? Fiquei com sobrepeso, estou obeso, estou hipertenso. Vou diminuir de peso, essa hipertensão ela pode, digamos, melhorar e acabar, se tornar uma pessoa, digamos, sem hipertensão. Isso aí. Eu acho que isso, em função dos fatores de risco, né, vai diminuindo. Uma pessoa que é obesa tem mais chance de se tornar hipertensa, uma pessoa que... E aí, tipo, a pessoa que é obesa acabou por emagrecer, vai facilitando, vai fazendo com que essa pessoa, por eliminar os seus maus hábitos, acabe melhorando a condição da pressão arterial dela, né? Isso aí, um ponto também que é relevante, assim, que a gente pode associar ao aumento da pressão, é o aumento da circunferência abdominal e o aumento do peso. Isso aí. E fisiologicamente, e aí vamos tentar clarear também, porque o coração está fazendo um esforço muito maior para bombear a mesma quantidade de sangue por todo o corpo. Ou seja, me ajudam aí, em torno de 5 litros, né, de sangue a gente tem. E o coração bombeia isso em torno de 1 minuto, né? Vai fazendo todos os batimentos e vai bombeando, digamos, uma quantidade de sangue. Quanto mais força ele tiver que fazer, mais obstrução, digamos assim, por causa de gordura, colesterol, obesidade, então a pressão vai se alternando, vai aumentando por causa disso, porque ele está fazendo mais força para fazer o mesmo serviço. Cara, vai pegar no vídeo porque eu falo muito em fatores de risco, né? Mas é a mesma coisa, se o coração tem que fazer muita força para bombear aquele sangue, a pressão naqueles vasos é cada vez maior, né? E aí, falou do tabagismo, o tabagismo tem um fator importante, porque o tabagismo faz com que as paredes desses vasos fiquem cada vez mais rígidas, né? Então, tu imagina, o sangue tem que passar muito sangue por dentro desse vaso aqui,
e o vaso tem menos capacidade de se dilatar, de fazer a vasodilatação. Cara, a chance de dar um problema aqui, de romper um vaso é muito maior. Vamos associar outro fator de risco. A pessoa tem aterosclerose, que é aquele espessamento, aquele acúmulo de gordura na parede do vaso. Caramba, a pessoa já tem uma pressão arterial alta, aí associa com as paredes dos vasos mais rígidos, mais espessas, e ainda tem uma placa de ateroma em algum lugar. Cara, uma bomba relógio. Pode ter um AVC, um infarto. Isso. Tá. Tanto que a alimentação adequada é a dieta DASH para esses casos de hipertensão, de colesterol elevado, enfim, em função da baixa quantidade de gordura que é encontrado, então, que é indicado consumir, por exemplo, leites desnatados, iogurtes desnatados, carnes magras. Então, assim, para a questão do colesterol e da hipertensão, a dieta DASH é bem adequada. Dieta? DASH. Eu não conhecia, mas vou saber. É por causa dos desnatados e tudo que é magro, é isso? Isso aí, tudo que é magro. O indicado é diminuir a gordura, aumentar fibras, verduras, legumes, cereais integrais, oleaginosas, que seriam as castanhas, os amendoins, nozes, enfim. Ter uma alimentação mais natural. Sim. E a parte do sal também eleva a hipertensão. Alimentos com mais sal, porque por causa da retenção, né? Isso aí, que nos ajuda agora. A retenção de líquido, né? Que vai levar a pressão arterial. Isso aí. A questão dos industrializados, muitas pessoas não têm esse conhecimento, mas é nos industrializados que a gente tem um sal disfarçado, né? A gente acaba não sabendo, enfim, a quantidade muitas vezes, se não tem o hábito de consumir, de olhar os rótulos, né? Então acaba consumindo esse tipo de alimento. E a quantidade recomendada de sódio para uma pessoa saudável diariamente é de 2.000 microgramas dia. E o brasileiro atualmente consome 11. Na verdade, 11 gramas de sódio por dia. Que é o sal. Que é o sal, e isso aí. O que seria 2 microgramas? Microgramas seria uma colherinha, Isso aí. metade de uma Metade colherinha. de uma colherinha. É bem... E a gente nota isso aí, às vezes pessoas de meia idade, mais idade, colocam muito sal na alimentação. Os alimentos por si só já têm o sódio, né, intrínseco. Então, e a gente ainda acaba, nos nossos hábitos, aguçando o nosso paladar, colocando mais, adicionando mais sal à comida. Então, isso não é saudável. O ideal é a gente trocar o sal por temperos mais naturais, por na verdade, temperos mais naturais e evitar, acostumar o paladar a não consumir alimentos tão salgados. Isso aí, é questão de hábito mesmo, é costume, né? Mais uma vez são os hábitos. Isso aí. E em termos de exercício também é bom então a gente ressaltar, né, o que nós podemos ajudar. Eu tive experiência já com uma cliente minha que chegou a vir fazer o personal e era hipertensa. E aí nós começamos a fazer o trabalho, tanto o trabalho aeróbico como o trabalho muscular. Aeróbico, lembrando que é todo de grandes grupos musculares, caminhada, corrida, andar de bicicleta, e na musculação, esse tipo de trabalho assim. Na parte aeróbica, eu estipulei o método intervalado. Por que eu fiz isso? Lembra que tu falaste do cigarro, quando faz com que o trabalho intervalado faz ao contrário. Ele estimula essa dilatação, porque no momento que faz uma corrida mais rápida, faz com que os vasos dilatam para passar essa quantidade de sangue. E no momento daí que relaxa, que dá a volta calma, ele faz a vasoconstrição. Só que daí durante o dia, vamos estipular, para exemplificar, ficaria numa média. Ou seja, ele teria uma dilatação muito mais tranquila para sobreviver durante o dia, então teria uma elasticidade melhor, fazendo um trabalho muito mais tranquilo. E aí, depois de um período de um ano e meio, ela foi no médico de novo, o médico tirou o medicamento dela da pressão arterial.
e até hoje ela não precisou mais voltar a usar. E nós continuamos fazendo um dos métodos que a gente faz esse trabalho do intervalado por causa disso, dessa vasodilatação que ajuda no fluxo sanguíneo. Perfeito, perfeito. E aí voltando a falar sobre os fatores de risco, é importante ela ter esse acompanhamento médico também, Com certeza. porque não tem como tu chegar, qualquer pessoa hipertensa, tu vai lá, não, vamos fazer um intervalado, vamos correr 10.0 na esteira, quando vê a pessoa... E mesmo o trabalho intervalado, a gente fala, mas não estou falando em intensidade, porque o intervalado pode ser uma caminhada de 6.0 e 2 minutos e uma caminhada de 4.0, 2 minutos. Isso também é um trabalho intervalado, e depois tu vai sentindo, o cliente vai aumentando, então, para 6.5, 7, até botar num condicionamento onde pode fazer uma corrida, 2, 3, 5 minutos. E essa cliente, inclusive, daí faz já 10 km já. Então, saiu do nada, saiu de caminhadas para correr 10 km. Isso é uma das partes, né, que se tem da parte aeróbica, e outra parte é a musculação, né, que muito antigamente, eu não sei se chega a ser do tempo de vocês, que se falava que hipertenso não poderia fazer musculação. Não sei se vocês chegaram a ouvir isso aí. Por quê? Porque se coloca tudo dentro de uma caixa. A musculação ela é contraindicada a hipertensos que fazem uma carga muito alta de 1 a 2 repetições, aonde se tranca a respiração. Aí sim, isso aí sim a pressão arterial aumenta. Mas em cima, para saúde, para manutenção e aumento de massa magra normal, não tem problema nenhum fazer musculação. Ela é indicada e é necessária para poder manter a massa magra, né? E poder, digamos assim, melhorar a saúde desse cliente aí. Eu acho que é interessante, como a gente pensa em saúde, né? Saúde completa, bem-estar físico, social e mental. Pô, tu tem a preocupação com a parte cardiorrespiratória da pessoa, mas tu tem a preocupação com as articulações dessa pessoa, manter, fazer o reforço muscular também é interessante, porque tu vai pegar, geralmente essas pessoas hipertensas, elas já são obesas, provavelmente elas já têm uma idade um pouquinho elevada, e trabalhar o reforço muscular, trabalhar a musculação das pessoas também é importante. Se não por causa da hipertensão, por causa de outro motivo. Isso aí. E algumas pesquisas também já colocaram, se fizer só trabalho de musculação, se ajudaria na pressão. Até ajudou um pouco, teve alguma melhora. Mas o que efetivamente melhora mesmo é a parte aeróbica, porque daí estimula bastante mesmo a parte cardiovascular, que é todo o sistema onde está vinculada a pressão alta. Mais alguma situação disso? Nós falamos sobre a parte nutricional, a parte de exercício físico. Talvez a gente pudesse falar um pouco o que acarreta uma pessoa que não cuida da hipertensão, né? Então, os riscos que essa pessoa está passando. Que podem ter, que é importante as pessoas entenderem isso, que é uma, digamos assim, uma doença, uma enfermidade muito perigosa, né? Porque ela pode ir do rim, ela pode dar uma insuficiência renal, né, Bruna? Talvez pode nos ajudar, em função da retenção de líquido, né? Então o rim ele não consegue mais trabalhar e muitas vezes tem que até fazer hemodiálise nesse sentido assim. Isso aí. Tanto que a importância da água nesse caso também é muito importante, né? No consumo de água. Muito bom. Isso aí. Então o ideal é que, claro, vai depender de cada organismo, né? Mas o ideal é que se consuma no mínimo 2 litros de água, então para o corpo conseguir fazer todo o trabalho dele adequadamente. Então, assim, para ajudar na excreção dessas toxinas, né? Muitas pessoas que eu percebo, assim, me falam que tomam pouca água, mas tomam muito chimarrão ou outros tipos de líquido, né? É válido também, mas para fazer essa limpeza no nosso corpo, o importante é o consumo de água. Um exemplo que eu dou também muitas vezes eu sempre brinco, né? A gente, quando vai limpar alguma superfície, a gente limpa com água ou a gente limpa com chimarrão, suco, enfim, outros líquidos, né? Da mesma forma com o nosso organismo. Sim. Então, esse consumo de água para essa excreção, né? Para a gente eliminar essas toxinas da nossa urina é muito importante. Isso aí, ajuda a trabalhar o rim também, fazer o seu serviço. Né? Então aí tem os AVCs, né?
que podem, os fatores que podem ocasionar. Tá, então peraí, a gente vai falar do AVC. Vamos tentar aqui. O AVC é uma das coisas que a hipertensão pode influenciar, pode favorecer o aparecimento de um AVC, de uma VE. Qual é que é a grande diferença do AVC e o infarto? O AVC, né, que o Gui veio Então, falando. vamos falar então sobre o AVC e sobre o infarto. O que seria o AVC? Seria mais quando a lesão ocorre no cérebro, né? Isso. Aí se for do lado direito, a pessoa fica do lado esquerdo, fica limitado, isso aí. E se for ao contrário, então isso pode... uma das coisas que eu sempre comento com meus clientes, com meus pais, com as pessoas mais próximas, que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com a doença, se eu morrer, ou um dia a gente vai morrer. O fato de morrer, claro que todo mundo sente, é ruim, e principalmente para as pessoas que ficam. Mas para a pessoa que não está se cuidando, quando acontecer uma lesão dessas, pode ficar limitado a uma cadeira de roda, a ficar na cama. Então, é um problema talvez que está criando para si mesmo, não é só o simples fato de morrer e acabou os problemas. Pode estar construindo um problema muito grave aí de mudança total de vida, tanto para a pessoa como para todos os seus familiares. Então, muito importante a gente ter essa noção que quando não está se cuidando, está se ingerindo muito álcool, botando muito sal na comida, não fazendo exercício físico, não cuidando de todos esses fatores, estando com sobrepeso, obesidade, pode estar criando um problema muito grave nisso aí. E o infarto. O infarto quando obstrui no coração, a parte do coração, né? Aí bloqueia, pode ser daí fatal, né? Como pode ser também um transitório, alguma coisa assim que pode, digamos assim, a pessoa passar ilesa nesse sentido. Fazer alguma citação? Tudo bem, fala um pouco do isquêmico e do hemorrágico. O hemorrágico é quando acontece, então, quando abre, né? Então, abre essa veia, ou essa artéria, e aí o sangue se expressa pelo cérebro, digamos, que daí é bem difícil também de retirar. Isquêmico. Quando há um entupimento na artéria, do vaso, mas não há rompimento. Porém, a morte do tecido irrigado pode acontecer da mesma forma. Isso aí. E aí, muito importante falar que isso muito ocorre também por causa do colesterol, né? De novo, associando fatores de risco. Então, o colesterol, que é a gordura que está dentro do sangue, que pode tampar a artéria e poder acontecer algo nesse sentido. Isso falamos sobre todos os fatores. Falou sobre nutrição, a gente falou sobre o exercício. Acho que podemos encerrar por aqui, então, esse assunto da hipertensão. Convido vocês para assistirem este e os outros episódios. Se tiverem alguma dúvida, assistam de novo. E se tiverem alguma sugestão, por favor, deixem nos comentários abaixo, deixem na nossa caixinha de sugestão, que a gente vai estar fazendo vídeo aí de acordo com o que vocês nos pedirem.